Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Diogo de Filosofia. Hoje vou tratar um pouco sobre uma introdução para o tema da moral e da ética, tá? Que a gente vai tentar estudar ao longo de um tempo sobre esses dois conceitos fundamentais. Novamente, moral e ética e os aspectos introdutórios a esse tema. Para a gente começar a estudar moral e ética, a gente tem que entender primeiro o que é valor, tá? Essa ideia de valor vai ser importante para a gente compreender o que é moral e logo a seguir para a gente compreender a ética. E mais à frente a gente vai tentar compreender qual é a diferença entre moral e ética. Mas novamente, valor. O valor é algo que você atribui a determinada coisa. Então, um livro meu, ele é bom. Quando você está falando o livro é bom, você está atribuindo valor para ele. Só que essa frase que você fala, o livro é bom, ela é aquilo que a gente chama de juízo. Por quê? Porque você está julgando aquilo, você está emitindo juízo sobre aquilo. Então, a princípio, existem dois tipos de valor. Quais são eles, os dois tipos de valor? São os juízos de realidade e os juízos de valor. Dois tipos de juízos, perdão. Dois tipos de juízos. Juízo de realidade e juízo de valor. Tá? Então, só lembrando, eu estou trabalhando esse livro aqui, que é da Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, Filosofando, Introdução à Filosofia. Estou trabalhando a página 163. Novamente, se eu falo que essa grafite é azul, isso é um juízo de realidade ou um juízo de valor? Um juízo de realidade. Tá? Se eu falo essa grafite pesa 20 gramas, isso é um juízo de realidade. Agora, se eu falo esta grafite é bela, isso já é um juízo de valor. Qual é a diferença? Juízo de realidade é aquele que você fala do que existe propriamente, do que existe do ponto de vista físico, concreto de algo. Já o juízo de valor é quando você tem uma relação com a coisa que está sendo julgada, uma relação de atração ou de repulsa. Então, se eu falo que esta grafite ela é boa, então é algo que está me atraindo. Se eu falo esta grafite é ruim, é algo que me dá uma repulsa. Ou seja, esta grafite é boa ou esta grafite é ruim são exemplos de juízos de valores. Daí, dessa ideia de juízo de valor, é que eu vou formar o conceito de valor. Então, o valor é, a princípio, algo que te traz uma atração ou uma repulsa. Qual é o nome que a gente dá dentro da filosofia para aquela parte que estuda a teoria dos valores? A gente vai chamar de axiologia. Axiologia. O termo axiologia vem do grego axios, que significa valor. Portanto, a axiologia é uma teoria dos valores. O que a axiologia vai estudar? Aquilo que nos causa, como eu falei, atração ou repulsa, que são os valores propriamente ditos. Então, a axiologia é uma teoria dos valores. A axiologia ela se trata daquilo que deve ser sobre as coisas, e não daquilo que é propriamente. Ou seja, a axiologia é o dever ser das coisas. Então, exemplo, você deve usar capacete quando está pilotando uma moto. Isso é um valor, isso é um dever ser. Agora, se eu falo, a moto possui capacidade de 13 litros, uma capacidade de 13 litros de combustível, isso já não é o dever ser, isso é aquilo que é. Ou seja, isso já não é axiologia. Então, novamente, axiologia trata não daquilo que é propriamente, mas daquilo que deve ser. E é a partir da ideia de axiologia que a gente vai começar a estudar moral. Então, o que é moral e para a gente entender mais à frente, qual é a diferença entre moral e ética. Quando eu estou, por exemplo, trabalhando a ideia do trânsito, que a pessoa tem que usar capacete, que a pessoa tem que usar ou deve usar cinto de segurança, tudo isso é valor, tudo isso é aquilo que a gente chama de dever ser, ou melhor. E aí que você poderia me falar, né? Professor, isso são regras, exatamente isso. Então, o que é a moral? É o conjunto de regras. As leis de trânsito, por exemplo, são uma moral, um exemplo de uma moral. Então, novamente, o que é moral? A moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Então, são regras
que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Mas, novamente, determinar no sentido de dever ser e não daquilo que é. As pessoas devem usar cinto de segurança. Elas usam propriamente? Nem sempre. Mas todo mundo sabe que deve usar. Isso é valor, isso é dever ser, isso é moral. Então, só para resumir, moral, o conjunto de regras. E o que é a ética? A ética também é chamada de filosofia moral. A ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Tá? Então, novamente, moral é o conjunto de regras e a ética é a reflexão sobre aquelas regras. Então, eu, por exemplo, tenho a regra de que não pode entrar na sala de aula, se não tiver o livro. Essa é a regra. Essa regra, ela é a regra moral. Só que vai, por exemplo, que um aluno chega na minha aula sem o livro, porque ele perdeu o livro em uma enchente que teve lá na casa dele. A questão é, eu deixo ele entrar na minha sala de aula, sendo que existe a regra de que não pode entrar sem o livro, eu deixo ele entrar na minha sala de aula ou não? Se eu for seguir só a moral, eu não vou deixar ele entrar. Se eu for seguir só a moral, como ele não tem o livro, ele não vai poder entrar. Agora, se eu for seguir a ética, e o que é a ética? É você refletir sobre aquela regra. Então, se eu for seguir a ética, aí eu vou refletir. Poxa, ok, ele não tem um livro, e eu tenho uma regra que diz que não pode entrar na turma sem um livro. Mas ele não tem um livro por uma causa, uma justificação plausível. Ele tem uma justificativa para isso, que foi o fato de ter uma enchente lá na casa dele. Então, eu vou permitir que ele entre na sala. Quando eu estou agindo dessa forma, eu já estou sendo ético, mesmo não sendo propriamente moral, se a gente estabelecer essa diferença. Tá? Então, a princípio, o que é moral? O conjunto de regras. E o que é ética? Reflexão sobre aquelas regras. Então, para resumir nossa aula, a gente estava trabalhando hoje uma introdução geral a valores. A gente começou trabalhando a diferença entre juízo de realidade e juízo de valor. Depois a gente viu o que era axiologia. E para finalizar, nós trabalhamos uma pequena diferença entre moral e ética. Moral, conjunto de regras. Ética, a reflexão sobre esse conjunto de regras. Okay? Até a próxima aula.